Tá tudo calmo na igreja, não tem confusão, não tem problema sério, não tem discussão. Os irmãos estão vivendo em união, está todo mundo alegre na congregação. Mas quando o pastor nota alguma coisa, e então usa o cajado que está na sua mão, é aí que a coisa pega, porque quando o pastor bate, meu irmão, o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. Ele se acha intocável porque tem o disco grandão, mas aqui nessa igreja o pastor não passa a mão, porque quando o crente erra, o pastor desce o cajado, e aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. Na igreja ele é o tal, sua família é santa, não se pode nem falar porque o bode se levanta querendo a sua carta e sai berrando que aqui não vai ficar. O pastor é inteligente, não está se preocupando, ele sabe muito bem que quem é bode sai berrando, é um grande conhecedor. Desceu o cajado e o bode se manifestou. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. 10h55. A partir de agora, estaremos transmitindo uma pregação da Palavra de Deus. Todos os dias, às 10 horas da manhã, você ouve aqui mensagem que edifica a sua vida, do coração de Deus para o seu coração. As portas estão abertas, vou buscar o meu povo, para perto de mim, onde a alegria não tem fim. Glória a Deus! Aleluia! Vamos cumprimentar os ouvintes dizendo a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, fala, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Amém? Quero agradecer os visitantes aqui. Sois bem-vindos em nome. Essa igreja ama. Volte sempre. Amém? Pega a tua Bíblia no livro de São Mateus. Amém? São Mateus. São Mateus 25, versos 13. Vamos lá. Vigiai, pois, porque não sabeis em o dia que o Filho do Homem há de vir. Fala assim comigo: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Pode glorificar. Irmão, quero contar uma história para você entender essa pregação. Havia um homem na África, era um pastor africano, que ele tratava todo mundo bem, e ele estava na doutrina. Quando eu falo que está na doutrina, irmão,
é estar na doutrina mesmo. Só que havia uma coisa errada na vida dele. O que era, pastor? Ele maltratava a esposa e não era um bom pai. E esse africano, como todo cristão, sempre foi alertado que precisava consertar. Quem entendeu diz amém. Mas ele se achava certo, ele não se achava errado. Na mente dele, ele estava certo. E um dia, ele estava viajando depois de brigar com a sua esposa. Isso pode acontecer. Tem esposas que são más e tem esposos que não são bons também. Mas ele pegou seu carro e viajou. Mas aconteceu algo interessante. O carro dele capotou e ele morreu. Só que Deus alertou a esposa dele para não enterrar o corpo, mas para esperar e orar. E assim fizeram. E Deus tratou com esse pastor e mostrou para ele as coisas que estavam reservadas para ele no céu, mas as coisas que estavam reservadas para ele no inferno. E mostrou para ele: olha, seu lugar é aqui, ó. Ele disse: mas eu sou pastor, pregador de sã doutrina. E Deus falou: sim, mas você tem uma falha que é muito grave. O que é? Você dá ouvido a todo mundo, menos a sua esposa. Você trata bem a todo mundo, menos a sua esposa. Você tem tempo para todo mundo, menos para a sua família. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então o seu lugar é no inferno. Só que Deus, Ele é muito bom. E aquele povo se reuniu em volta do caixão e clamou a Deus, e o seu espírito voltou para o corpo e ele reviveu. Irmãos, estava conversando com a minha esposa hoje, e daqui a pouquinho você vai saber por que isso aqui tem a ver com a vinda de Jesus. Quantas pessoas que acostumaram tanto pecar, tanto errar, que na sua mente está certo. É muitas pessoas que eu conheço que erra e põe na sua mente: não, eu estou certo. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com as pessoas? Irmãos, aí você pergunta: o que isso tem a ver com a vinda de Jesus? Olha só o que diz aqui: vigiai. Porque eu não sei, você não sabe, nós não sabemos a vinda de Jesus. Você não sabe. E Jesus, se não tivesse misericórdia e revivido aquela vida, esse pastor teria perecido eternamente. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Pelas mínimas coisas nós vamos ficar. A doutrina, ela é vivida para sermos salvos. Mas tem pessoas que vivem a doutrina por fora, mas por dentro não. Ou parece ser de Deus e na verdade não é. Estava conversando com uma pessoa essa semana e disse: engraçado, eu me analiso a minha vida e vejo se eu estou errado em alguma coisa. E eu disse: todo crente que tem o Espírito de Deus faz isso. Jesus voltou hoje para muitas pessoas que morreram, e Ele vai voltar amanhã. Às vezes a pessoa pensa: tem que se cumprir isso ou aquilo para Jesus voltar. Não, Ele voltou para muita gente hoje que partiram. Uns partiram com Cristo e outros sem Cristo. Então Jesus tem voltado todos os dias. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a doutrina de Cristo tem que ser vivida no corpo, na alma e no espírito. Tem que ser vivido. As pessoas às vezes dizem assim: ah, você está na doutrina de uso e costume. Costume de cristão, costume de salvação. Então, meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa palavra a larga distância, nós temos que ter costume de cristão. Qual é o costume do cristão? É vestir-se bem, é tentar se afastar das gírias mundanas, é ter um bom testemunho como vizinho, é reconhecer que está errado. Hoje está difícil. A pessoa reconhecer que está errado está difícil.
Tem pessoas que aceitam Jesus hoje, passa 3 meses, 6 meses, é mais usado que qualquer um, sabe mais do que tudo na Bíblia. Olha, irmão, ler Bíblia é fácil, você pega e lê. Se você não quiser ler, você ouve. Mas isso não é tudo. Primeiro você tem que compreender as Escrituras, depois você tem que ter experiência. A pessoa faz um curso hoje, eu já sou mecânico, esqueceu que precisa de experiência. Ter experiência, irmão, no trabalho. E o crente, ele tem que ter experiência com Deus. O crente, ele tem que ter uma bagagem para poder ir e fazer a obra com responsabilidade. Então eu quero perguntar para você, será que se Jesus voltar agora, você está num patamar bom, num nível bom? Será que você seria salvo, salva, se Jesus voltar para você hoje? Como é que está a sua situação? A Bíblia diz o seguinte: o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. Você sabia que Deus, a Bíblia diz que Ele tem prazer da morte do justo, e Ele não tem prazer da morte do injusto. Mas o cristão, quando ele parte, a Bíblia diz que Deus tem prazer na sua morte, porque ele saiu do sofrimento e vai morar eternamente com Deus. Quem bate palmas? Eu não gosto de crente que fica apontando. Por quê? Porque para você julgar uma pessoa está errada, você tem que estar 100% certa, mais do que ele. Então o que mais tem isso é hoje. Pastor, mas então eu não posso julgar? A Bíblia diz que podemos, temos o direito. O crente correto. Olha o que a Bíblia diz: não sabeis vós que irão de julgar até os anjos, quer dizer, até os demônios que foram lançados na terra? Quantos mais as coisas mínimas dessa terra. Mas o crente salvo, o crente doutrinado, o crente que não tem televisão, o crente que não apoia o divórcio, o casamento após o divórcio, as irmãs que andam com saia comprida e não cortam o cabelo, não aceita pessoas de qualquer maneira a chamar tua atenção. Não aceita. Uma pessoa pior, uma pessoa que não é crente, um crente mundano que quer chamar minha atenção, não aceita. Assim também Deus não aceita no céu qualquer um de qualquer maneira. Os sinais da vinda de Cristo têm sido manifestos todo dia. Jesus está voltando e tem acontecido sinais acima de sinais, e muitos sinais irão se cumprir ainda. Vai acontecer tanta coisa. Hoje casa homem com homem, mulher com mulher. Hoje a pessoa blasfema contra Deus e sorri, mas amanhã vai ter que prestar conta com Deus. Hoje nasce diversidade de ministério para todo lado. Dizem que é de doutrina, mas passa um pouquinho, libera uma coisa ou outra. Estava pregando para o irmão acerca de alisar cabelo. Pastor, não pode? A Bíblia diz assim: não frisar o cabelo, não passar ferro quente no cabelo. Então, a Bíblia sabe tudo. A Bíblia é o mapa que nos leva para o céu. Deus, Ele não mudou e nunca vai mudar. Será que Jesus não pode voltar para você agora? Ou amanhã? A sua vida pode se acabar a qualquer momento. Pensa um pouquinho e viva hoje como se Cristo viesse amanhã. Larga de ser orgulhoso, orgulhosa. Ah, comigo é assim, não. Na igreja de Cristo não é da minha maneira, não é da maneira da irmã Adriana, nem da sua, é a maneira de Cristo. É Jesus que conduz, Ele é que dá as regras para nós conduzirmos as ovelhas. A doutrina nunca acabou e nunca vai se acabar. O ensinamento de Cristo é um só. Pastor, mas a igreja fulana diz que pode isso, pode aquilo, o senhor diz que não pode. Faça a prova com Deus. Se eu pregar a vinda de Jesus, eu tenho que falar para você que o diabo tem inventado coisas no inferno para te prender. Eu nunca vi tanta confusão por um aplicativo chamado WhatsApp. É confusão demais. Eu nunca vi tanto divórcio acontecer pelo Facebook. Eu nunca vi tanta pessoa aprender o que não presta, vendo vídeos
que incentivam até fazer bombas. Esses dias foi preso 3 pessoas terroristas no Brasil. Estavam aprendendo a fazer bomba para explodir alguma coisa. Irmãos, você tem um livre-arbítrio, você tem uma mente, um cérebro, e você toma decisões. Olha que bonito, Deus te criou e te deu capacidade de falar: hoje eu vou almoçar no restaurante ali. Não, eu acho que eu vou comer em casa. Você é um ser pensante, você raciocina e pensa. Então para um pouquinho para pensar, será que a sua vida está certa ou está errada? Porque tem pessoas que não concordam com a Bíblia, não concordam com a Bíblia, você está discordando de Deus. Aí podemos falar, então a Bíblia está errada e você está certo? A doutrina, irmão, é doutrina de salvação. Se você não obedecer, você não vai ser arrebatado por Cristo. Pastor, mas eu vou usar uma calça. Eu sou mulher para trabalhar no emprego porque eu preciso ganhar o meu sustento. Deus não cuida dos passarinhos. Deus não cuida. E de ti que é filho, se é que você é filho legítimo. Uma certa feita, quando eu comecei essa obra, Deus falou comigo: chega, você vai trabalhar só para mim. Eu que toda a minha vida trabalhei fichado, nem trabalhar, gostei de trabalhar sempre fichado. Falei: Senhor, mas eu tenho esse tanto de filho para criar. Ele disse: vai trabalhar comigo. Mas estava tranquilo porque eu tinha um seguro ainda, né? Estava acabando o seguro. Mas quando o seguro acabou, eu olhei para a despensa e falei: Senhor, não tem nada. E ele falou assim: me pede. Eu abri a despensa, minha esposa nem viu, e falei: Senhor, me dá comida. Irmãos, em menos de meia hora um carro buzinou. Eu saí, desceu um irmão e disse: pastor, eu estou meio sem dinheiro, comprei umas coisinhas para você aqui. E deu trabalho para descarregar o carro. Irmão, às vezes você pensa, a luta é grande, eu poderia pegar aquele emprego, mas naquele emprego eu tenho que usar calça, no caso das irmãs, ou o irmão tem que usar bermudão, ou usar um aplicativo do diabo. O que eu vou fazer? Ou eu pego, eu vou morrer de fome. Você não vai mendigar o pão porque você é justo. Você não vai passar necessidade não, porque o Senhor te prova até onde você suporta. Mas não haja dessa doutrina não. Não coloca a televisão na sua casa, não fica vendo vídeos, porque isso é a mesma coisa de televisão. Resista, obedeça a doutrina de Cristo, porque Jesus está voltando. Pastor, eu vou ser político, eu vou pedir voto, eu vou até ajudar a sua igreja, está molhando tudo na chuva aí, eu vou trocar o telhado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não entra na política não, senão você vai para o caldeirão. Pastor, mas eu queria te ajudar. Você pode devolver o dízimo ou dobrar o joelho e falar: Jesus, ajuda lá o pastor. Pastor, mas se eu entrar na política eu vou mudar o mundo. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno, o mundo está sendo preparado para o diabo. E quem prepara o mundo para o diabo? Os políticos são do diabo. Pastor, mas eu conheço um irmão que é muito bom, ajuda muita gente, ele é político. E aí, o que o senhor acha que vai acontecer com ele? A passagem está compra para o inferno, a não ser que ele se arrependa. Pastor, eu trabalho armado, eu arrumei um emprego, eu vou ganhar bem, eu vou dar tiro para todo lado, o dízimo é grande. Você não vai dar dízimo, você vai comprar uma passagem para o inferno, porque arma não é para cristão. A sua arma, quando você se converteu, se chama-se Bíblia Sagrada. Jesus, o senhor acha que Jesus vai me deixar, pastor, porque eu ando armado, eu sou segurança, eu sou polícia, eu sou do exército, eu sou da milícia, sei lá do que é, né? Você acha que Jesus vai me deixar? Eu tenho certeza, porque sua fé é falha, porque o homem ou mulher que tem fé, ele deixa a arma de fogo e carrega somente a Bíblia. Esse é o homem de Deus. Pastor, eu moro no Rio de Janeiro, aqui é perigoso demais, eu tenho que andar armado. Irmão, se você andar armado, você vai perder a proteção de Deus. Tu não confia em Deus não? Confia em Deus, Ele tudo fará por ti.
E ele dá ordem para seus anjos para que guarde, mas esse guarde tem duas maneiras de um anjo guardar. Primeiro, o justo, o crente, o que anda na doutrina. E depois, aquele que você ora. Jesus envia o anjo lá. Meu pai e minha mãe não é crente. Envia o anjo para dar o livramento. E Deus atende, porque a oração do justo pode muito pelos seus efeitos. Bate palma. Jesus está voltando e não temos tempo para perder. Não temos tempo para perder. Você tem que tomar a decisão na sua vida, é tudo ou nada. Pastor, mas no começo da minha fé, eu acreditava que o WhatsApp era do diabo. Hoje eu não acredito mais não, é meu. Sua fé está abalada. O que aconteceu? Pastor, eu acho que eu posso divorciar e casar quantas vezes eu quiser. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz o oposto disso aí. Irmãos, a qualquer momento Jesus pode voltar, ou a qualquer momento Ele pode chamar você. E você tem que prestar conta da sua alma. Você vai prestar conta. O que você fez? Destruiu o templo de Deus com pinturas? O que você fez? Colocou teus olhos aonde não devia? No nudismo, no seminudismo, na pornografia? O seu corpo, a sua imagem e semelhança é feita a imagem e semelhança de Deus. Olha, Deus, Ele parou tudo para fazer você. O ser humano foi diferente. Ele dizia assim, que haja isso, que aconteça aquilo, mas com você foi diferente. Vou parar e vou fazer com as minhas mãos o ser humano. Olha que bonito, né? E disse Deus, façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Parou tudo. Ele te fez perfeito. Se a mulher, o cabelo é duro, então é duro. Se é marrom, se é preto. Tem uns irmãos que pegam, pinga limão no olho para ficar verde, já viu isso? Eu vou conseguir uma namorada agora. Vou pingar um limão nos olhos. A pessoa, um cabo assim, chegado na cor igual eu, com o olho azul, uns olhão azulão assim. Mandando, eu tinha corrido 2 semanas, né? Negão do olho azul, vai ficar meio esquisito, né? Mas Deus é perfeito. Deus, Ele criou você com a perfeição divina. E o diabo assopra no teu ouvido para destruir a imagem e semelhança que Deus te criou. Coloca para esticar o cabelo, para pintar o cabelo, coloca para pintar a unha, coloca para fazer tudo quanto é coisa errada, para mostrar as vergonhas. E Deus disse assim, aquele que destruiu o templo, o corpo, Deus também o destruirá. Então seu corpo foi feito para ser templo do Espírito de Deus. Jesus está voltando. Se o seu corpo estiver fora dos padrões bíblicos, você não vai. Eu sou crente, pastor, mas eu passo maquiagem. Tem uns irmãos que gostam também, né? Tem uns irmãos que passam maquiagem, arranca a sobrancelha, pinta a unha, né, irmão? Montanha não, Montanha é homem de Deus. Mas tem uns cabas que gostam, arranca a sobrancelha, Tem um vizinho aí que desviou que está arrancando sobrancelha. Aí eu vi ele, falei, rapaz, o que está acontecendo com você? Desviou-se, está arrancando a sobrancelha assim um pouquinho lá. Irmão Roberto, não é, irmão Roberto? Faz isso não, né? Arrancar a sobrancelha. Só Deus na causa. Mas tem uns cabas que gostam. E quando você vê uma pessoa do mundo fazendo, você fala, é do mundão. Mas quando você vê uma pessoa com a sobrancelha raspada, com as unhas pintadas de base, tem uns irmãos que gostam, com a calça colada, um tênis rosa, um cabelo moicano para riba, dizendo, a paz do Senhor, pastor Eduardo. Aí você desqueima ele. Irmão, o que está acontecendo? Será que a Bíblia mudou? Será que a Bíblia está errada? Essas pessoas estão certas? O que está acontecendo? Jesus está voltando. E me diga como é que está a tua vida. Pensa um pouquinho aí. Será que se Jesus voltar agora, você vai subir, vigiai e orai? Porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir.
Amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu me conserto. O amanhã não te pertence. A sua vida é um vapor. Ela aparece e desaparece. Perdemos um irmão hoje pela Covid, infelizmente. Mas eu já tinha comentado com a minha esposa que eu achava que Jesus ia levar. Apesar de ter melhorado ontem, ele conversou comigo pela luta que estava passando há algum tempo, até me chamou para tomar um cafezinho na casa dele, e não tive tempo, a enfermidade chegou e Jesus levou ele. E me perguntaram hoje: pastor, mas o irmão estava preparado? Sim. Ele teve tempo de se consertar com Deus, teve tempo de reconhecer que estava errado, arrumou a casa dele, que é o corpo, e partiu com Cristo. Aí quando uma pessoa parte com Cristo, eu viro para o outro e digo: está melhor do que nós. Mas se você morrer agora, para onde você vai? Lá no inferno ninguém se governa. Pastor, eu vou parar no inferno, eu vou tomar um banho de água fria e vou chutar a cara do Satanás e vou assistir televisão assim mesmo. Tu vai sofrer mais ainda. No inferno ninguém se governa. Você não tem poder de fazer nada. Lá é tortura dia e noite. Dia e noite se torturando. O fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, que a irmã está falando aqui. Você que gosta de pintar o cabelo vai ficar careca. Mulher que passa batom num lado vai cair o lado, vai ficar só aquela caveira assim, sabe? As unhas vão cair, vai ficar tudo doendo. O irmão que gosta de futebol vai sofrer tortura, porque jogo é do capeta, jogo é de Satanás. Vai sofrer e não tem jeito. Pensa um pouquinho, possa ser agora a última pregação dessa natureza que você vai ouvir. Pode ser um amanhã que Deus vai chamar você e você tem que prestar conta da sua alma. Não pensa você que eu faço da minha vida o que quiser. Deus não me deu um livre-arbítrio, te deu. Enquanto a vida ainda há esperança, faça o que você quiser. Só não pode blasfemar contra o Espírito de Deus. Faça o que você quiser. Mas você não é eterno. Eu não sou eterno, não somos eternos. Jesus vai voltar para mim e para você de uma forma ou outra. Uns para o orgulho eterno, outros para o desprezo eterno. Aí você para assim: pastor, mas eu concordo com a doutrina em parte. Em parte eu discordo. Jesus não vai levar você só a metade para ele. É corpo, alma e espírito. É completo por dentro e por fora. Jesus tem que te levar. Pastor, mas eu acho, deixa se eu acho para lá e vamos na Bíblia. Jesus não vai levar qualquer um. Qualquer um não vai subir. A verdade é: esteja pronto, pois a qualquer momento Jesus vai se manifestar nas nuvens do céu com poder e grande glória, e dará ordem para teus anjos para que arrebate a igreja. Aí você pensa assim: se eu não morrer primeiro, quando Jesus voltar eu me conserto. Olha, você acha que vai ser possível uma coisa dessa natureza? Se hoje Jesus está aqui, o Espírito Santo está tocando no seu coração e o diabo tocando do outro lado, e você não se importa, e quando Jesus buscar a igreja, você acha que você vai conseguir? O momento é hoje, o negócio é agora, porque ninguém sabe o que pode acontecer no amanhã. O irmão estava me contando que no cemitério está fila de carro para enterrar pessoas, e tem gente que brinca de ser crente. Tem gente que brinca, tem gente que fala: mas você não pode aceitar Jesus com medo, você não pode servir Jesus com medo. Tem que ser por amor. Tem que ser por amor. Por amor, porque Ele morreu por mim e por você. Por amor, o que Ele fez por nós. Tem que obedecer a doutrina com vontade, com prazer. Não, eu vou fazer isso aqui porque o pastor disse que não pode. Não adianta. Não adianta. Tem que ser por amor. Quem entendeu, bate palma e dá glória a Deus. Amém? Só para terminar, a doutrina não mudou. A doutrina que prega contra a televisão, nós pregamos
Doutrina contra o divórcio, contra a política, é a mesma doutrina de sempre. Não mudou nada. As pessoas é que têm mudado. Deus é o mesmo hoje, ontem e será o amanhã. Quem bate palmas? Amém. Levanta a mão para o alto e fala: mestre, tem misericórdia da minha vida. Revela ainda. 10 horas e